Olá, meus queridos amigos, graça e paz. Eu sou o pastor José Roberto e com muita alegria quero compartilhar com vocês um pouquinho mais daquilo que tenho lido e aprendido na Palavra de Deus. O texto é o de Lucas, no capítulo de número 9, começando do versículo 46. Diz assim: Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Que palavra maravilhosa! Que palavra poderosa! Me impressiona os vários momentos, as oportunidades que Jesus sempre aproveitou para ensinar aos seus discípulos lições poderosas. Quando Jesus decidiu chamar aqueles homens para segui-lo, evidentemente que o objetivo maior de Jesus era preparar aqueles homens para uma nobre missão que ele os entregaria, que seria a proclamação do Evangelho do Reino. Chegaria o momento em que Jesus diria aos seus discípulos: Bom, agora eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vim aqui cumprir a minha missão e entreguei para vocês a mensagem do Reino. Agora vocês precisam sair e proclamar essas boas novas. Então, Jesus sempre aproveitou momentos para ensinar poderosas lições àqueles homens. E nós estamos de uma oportunidade como essa. O texto diz que os discípulos começaram a discutir entre si um tema, um assunto que nunca foi só problema dos discípulos, mas da humanidade no geral. Desde que o pecado entrou na humanidade, há uma luta, para que cada um deseje ser maior do que o outro. Talvez você já tenha passado pela experiência de visitar alguém e essa pessoa então mostrar para você uma conquista e aquilo de uma certa forma gerar dentro de você também um interesse de ter a mesma coisa. E o que é pior, de sempre ter o que é melhor do que aquela pessoa. Eu sei que eu estou generalizando, mas é um fato. É um fato que a nossa sociedade ela está sendo moldada em cima desse princípio. Infelizmente, um princípio que veio com o pecado, de fazer com que as pessoas desejem as coisas das outras, mas sempre querem ser melhor, maior. Então, o texto diz que os discípulos estavam ali discutindo e justamente sobre essa questão. Qual deles seria o maior no reino do Senhor? E aí Jesus Cristo, evidentemente, que conhecendo a intenção do coração daqueles homens, aproveita aquele momento para ensinar uma lição. O verso 47 diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, ele declara aquela condição de que o Senhor conhece todas as coisas, conhece o seu deitar, o seu levantar, os seus pensamentos, antes mesmo que a palavra, antes mesmo que os pensamentos cheguem, o Senhor já conhecia. E lá no final do Salmo diz: Senhor, sonda o meu coração. Amados, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Aqui não está uma crítica em relação ao nosso desejo de ter as coisas melhores, mas a motivação que nos leva a almejar sempre ser melhores que as pessoas, ter o maior do que aquilo que as pessoas alcançam e têm. Jesus Cristo, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a nossa real intenção. E em conhecendo, Jesus então ensina uma poderosa lição que para mim aqui é um princípio que vem do reino de Deus para nós, para que possamos lutar contra esse desejo de querer as coisas que às vezes nós nem podemos ter, mas para mostrar
para os outros que nós somos melhores, nós nos endividamos e entramos muitas vezes em grandes enrascadas, não é mesmo? Aqui está um princípio. Jesus pegou uma criança e colocou diante daqueles homens e disse o seguinte: quem recebe esta criança, me recebe. Está recebendo também aquele que me enviou. Aqui, meus queridos, tem o princípio do servir. Nós precisamos, mesmo diante de tudo aquilo que temos e somos, sempre estar no tamanho daqueles que desejam servir as outras pessoas. Eu aprendo que servir uns aos outros é a forma de nós sermos grandes, não diante da sociedade, mas diante de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que, em conhecendo a nossa verdadeira intenção, Ele possa nos ajudar a servir de tal maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado, porque estes sim são grandes diante do Pai. Que Deus eterno nos abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.